Gente, voltei e hoje eu vou falar com vocês sobre as últimas leituras de suspense, mistério e thriller que eu li. Então, bora lá! Hoje a gente vai falar de 4 livros que, apesar de todos serem de suspense e mistério, eu acho que eles são bem diferentes entre si, com propostas bem diferentes. Então eles são O Reaparecimento de Rachel Price, O Massacre da Família Hope, Lila e As Musas. Se você quiser saber só de um desses livros, eu vou deixar nos cards aqui embaixo, em algum lugar na descrição desse vídeo, o tempo certinho no vídeo para você poder ir direto nele, tá bom? Lembrando que esse vídeo vai ser totalmente sem spoilers, tá? Vamos começar então por O Reaparecimento de Rachel Price. Esse livro especificamente, eu fiz um outro vídeo no canal com 1h e 25 minutos falando todos os spoilers do livro. É um vlog de leitura que, conforme eu vou lendo, eu vou compartilhando com vocês as minhas impressões, tá? Então, se você quiser saber toda a história, quiser saber com spoilers, vou deixar aqui no card para vocês o vídeo. Mas eu resolvi trazer ele aqui porque nem sempre a gente quer saber o livro com spoilers, né? E como lá eu fui lendo e contando um pouquinho, achei legal trazer aqui também, caso vocês queiram saber só um pouco sobre a história, para daí decidir se vocês vão querer ler ou não. O Reaparecimento de Rachel Price é da autora Holly Jackson, que acho que é bastante conhecida por outros títulos que ela tem, que também são de mistério, suspense e investigação, e que tem uma pegada mais young adult, assim, digamos, mais jovem. Mas esse livro, assim que eu vi uma youtuber gringa falando, eu fiquei muito interessada em ler pela temática da história. Então, eu li ele no meu Kindle. Basicamente, O Reaparecimento de Rachel Price é uma história em que está sendo produzido um documentário. Eu não sei se ele chegou a falar que é um documentário da Netflix ou de outra plataforma de streaming, em que, enfim, aconteceu um caso que foi o desaparecimento da Rachel Price, que basicamente era uma mãe que estava andando ali com a filha dela de 2 anos no shopping, e elas desaparecem, tá? Depois disso, no mesmo dia, é encontrada somente a filha dela. Porém, ela não, a filha dela é encontrada no carro dela e a mãe não tá lá. Então, esse livro é um documentário. Começa com esse documentário que está sendo filmado com a família, porque já faz muito tempo que teve esse crime, né? A filha dela já é basicamente adolescente, assim, ela já deve ter uns 16, 17 anos, alguma coisa assim. Então, a Rachel Price realmente desapareceu há muito tempo atrás, tá? Então, eles estão refazendo o documentário, entrevistando toda a família, e quando eles estão nesse processo de fazer o documentário, de repente, a Rachel volta. Sim, a Rachel simplesmente reaparece andando na cidade, assim. A filha dela vê ela, até fica assustada, sai correndo pra casa, porque assim, nossa, o que é isso que tá acontecendo? Eu tô vendo mesmo o que eu acho que eu tô vendo. Mas aí a mãe dela simplesmente vai na casa e toca a campainha. Ela literalmente voltou. E qual que é o enredo do livro, então? É entender todo o contexto do desaparecimento da Rachel, porque ela volta, conta uma história do que aconteceu, mas a filha dela não compra, tá? Dá pra ver que a filha dela, ela tem algumas questões ali, por a mãe não ter estado presente, né, no crescimento dela e tudo mais, mas começa com uma açãozinha aqui, ali, que a filha dela começa a desconfiar muito do tipo, minha mãe realmente estava desaparecida? O que tá acontecendo aqui? Essas coisas que ela tá falando não estão batendo com a história dela. E, enfim, é sobre isso a história. Enquanto a filha dela tá tentando reentender ali o que tá acontecendo, o documentário segue gravando, porque agora eles têm um novo enredo muito mais interessante, né? Que a Rachel simplesmente reapareceu depois de tanto tempo viva, né? Que ninguém esperava. Então, assim, gente, eu achei um enredo super interessante, super original. Eu sou uma pessoa que assiste vários documentários de true crime, investigação e tudo mais. Então, eu achei interessante estar nesse universo, mas não é assim, é contado de uma forma não extremamente pesada, exatamente porque a autora tem essa pegada mais young adult, né? Então, é mais jovem. Apesar de ser mais jovem a escrita, fazia muito tempo que eu não lia um livro young adult, mas, assim, eu gostei bastante, não achei nada de demais. Acho que mesmo tendo feito muito tempo que eu não li um young adult, eu gostei bastante da escrita, eu acho que a história... ele é um livro maior, tá? Não lembro quantas páginas tem no físico, posso pôr aqui pra vocês. Mas desenrola super rápido, a leitura é super fluida e ela acontece super rápido. Então, eu gostei bastante desse livro. Depois, gente, temos O Massacre da Família Hope.
O Massacre da Família Hope basicamente conta a história. E aí, gente, ó, vocês estão reparando que eu não estou falando o nome de nenhum personagem principal, porque eu simplesmente esqueço o nome de todos os personagens depois que eu leio o livro. Tipo, eu lembro o que cada um fez, eu lembro tudo o que aconteceu, mas eu esqueço totalmente o nome do personagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza. Lembrei aqui o nome dos personagens. Então, bora lá. O Massacre da Família Hope é uma história em que a gente tem a Kitty, né? Que ela é uma personagem que ela é uma cuidadora, tipo, de home care, sabe? Então ela é tipo uma enfermeira, uma cuidadora. Na verdade, ela não é enfermeira, ela é uma cuidadora que vai na casa das pessoas que, enfim, têm alguma doença ou precisam de algum cuidado especial ou que são mais idosas. E ela mora na casa dessa pessoa e cuida da pessoa. Ela tá voltando agora de um afastamento, uma licença meio forçada que ela teve, porque o último cliente dela, né, a última cliente dela faleceu e foi um pouco suspeito. Tipo, houve uma investigação, né, se ela teria participação, ou se teria negligência, enfim, ela precisou se afastar do cargo dela. E agora ela tá voltando e o chefe dela designou ela para uma paciente muito polêmica. Mas ela meio que não tem escolha, não tem como ela não aceitar, porque assim, como ela foi acusada, acusada não, ela foi investigada exatamente por algo que envolvia o trabalho dela antes, a credibilidade dela tá muito arrasada, entendeu? Então ela não vai conseguir outro emprego como cuidadora, se não for especificamente nessa paciente polêmica. E por que polêmica? A paciente dela vai ser a Lenora. A Lenora, ela é uma mulher muito rica, ela mora num casarão enorme, né? Numa mansão mesmo, que fica no topo de, tipo, é tipo um penhasco, assim, que tem a casa, aí tem, tipo, um penhasco e aí tem um mar bem bonito, sabe, embaixo, assim. Então, num local bonito, num bairro, né, de casas ricas, enfim. E a Lenora, hoje ela é uma idosa, mas teve uma polêmica quando ela era adolescente, né? Houve um massacre na casa dela, que é o massacre da família Hope, né? É a Lenora Hope, em que todos os membros foram assassinados, mas a Lenora não foi. A Lenora foi a única sobrevivente. E por muitos anos ela foi a maior suspeita, né? E por mais que ela não tenha sido presa, não tenha tido provas suficientes contra ela era a maior suspeita da polícia e a maior suspeita da população. Tanto que quando a Kitty tá indo pra lá, ela nem sabia que a Lenora ainda estava viva, e ela lembra porque tinha até tipo uma musiquinha, sabe, de criança popular que foi feita em relação a esse caso muito famoso na cidade dela. Então, a Lenora, ela é uma mulher mais velha que precisa de cuidados. Ela não consegue falar, nem se mexer, mas ela tá consciente. Tipo assim, ela consegue mexer um pouquinho da mão dela, ela consegue mexer o olho e tudo mais, por diversas doenças que ela teve aí ao longo da vida, por algumas sequelas, né? E aí a Kitty tá lá e ela se envolve nesse mistério, né? De tipo, foi a Lenora, não foi a Lenora, ao mesmo tempo, algumas coisas estranhas começam a acontecer lá, dentro da casa, e ela fica muito envolta nesse mistério. Muitos dos funcionários da casa estão na casa há décadas, então alguns deles estavam lá quando aconteceu tudo isso. Eles eram jovens também, né? Hoje eles estão mais velhos, mas eles estavam lá quando aconteceu isso, né? E mesmo os que não estavam lá, eles conhecem muito da história, ou entraram lá por indicação de pessoas que estavam lá quando a história aconteceu. Então ela é tomada por esse mistério, e é isso que a gente vai acompanhar. Eu gostei bastante, eu achei um livro bem completo, assim, dentro do seu mistério. Eu gostei bastante da leitura, né? Fui tendo algumas sugestões ali, algumas ideias do que talvez pudesse estar acontecendo ao longo da história, mas eu não adivinhei. Tipo, as minhas maiores suspeitas não foram o final da história. Uma das coisas, sim, uma parte, sim, não vou contar pra vocês, óbvio, mas outras partes, não. E depois, gente, eu li Lila, da Colleen Hoover. Bom, Lila, ele é um livro da Colleen Hoover que é um mistério sobrenatural, tá? É diferente do que a Colleen Hoover tá acostumada a escrever, como vocês podem imaginar. Ela é uma autora muito famosa de romance, ela que escreveu É Assim Que Acaba, É Assim Que Começa, enfim, e outros títulos famosos. Eu já li outro mistério dela, que é Verity. Verity, eu gostei muito, eu não li o capítulo extra, mas eu tenho minhas sugestões ali sobre se é ou não é, né, porque a história fica com essa questão no final. Mas enfim, não é sobre Verity. Verity, se vocês quiserem, gente, eu já fiz um vídeo aqui falando de todos os livros da Colleen Hoover que eu já tinha lido antes desse, e vou deixar aqui também no card pra vocês
verem depois. Mas enfim, eu li Lila exatamente porque eu achei Verity interessante e eu queria ler outro suspense da Colleen Hoover, né? Suspense, investigação, enfim. Esse, como eu falei, é um mistério sobrenatural, tá? Então, acho que é muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Envolve temas sobrenaturais, mas basicamente a gente tem um casal, que é o Leeds e a Lila, tá? O Leeds e a Lila, eles se conhecem no casamento da irmã da Lila, ele tá tocando lá com a banda dele, e a Lila, enfim, é a irmã dela que tá casando. Eles se conhecem ali no casamento, e a partir dali eles iniciam um relacionamento, enfim, que evolui rápido, tudo mais. Eles moram até um tempo juntos, porém, acontece algo inesperado, né? A Lila sofre um ataque de uma pessoa que estava no passado do Leeds, e ela, enfim, tem que lidar com as consequências desse ataque, né? Foi bastante traumatizante pra ela, então isso muda um pouco a personalidade dela, sabe? Ela era uma pessoa cativante, alegre e tudo mais, agora ela, obviamente, né, é uma pessoa traumatizada, enfim, que tem que lidar com várias questões ali acontecendo. O Leeds, ele resolve, então, surpreender a Lila e leva eles de novo para onde eles se conheceram, que foi a pousada onde foi o casamento da irmã dela. Essa pousada tá à venda, é uma pousada menor, pelo que eu entendi, assim, mas ela tá à venda como casa ou como negócio. E ele resolve alugar ali por alguns meses, ele faz por um mês, alguma coisa assim, ou mais de um mês. Ele faz um acordo com o proprietário, né, para ele alugar aquele imóvel, dizendo que talvez ele compre e tudo mais, porque, enfim, ele tem dinheiro, apesar de ser de uma banda, ele tem outros negócios ali da família dele. E ele leva a Layla lá porque ele acha que pode ser curativo de alguma forma. Só que lá, gente, começa a acontecer umas coisas muito estranhas, tipo, algumas coisas começam a cair, se mover, algumas coisas estranhas vão acontecendo, como se tivesse algo sobrenatural acontecendo, tá? Muita coisa se desenrola a partir daí, só que eu não vou poder falar pra vocês, porque senão vai ser spoiler. Esse livro, eu acho que algumas pessoas não gostam, porque entendem ele como problemático, né? Tem algumas coisas que acontecem ali no livro que elas são obviamente muito questionáveis. E eu acho que a polêmica é que, assim, muitos livros têm no enredo personagens que fazem coisas questionáveis. Só que isso não é lido no livro como algo necessariamente totalmente errado ou ruim. Eu acho que esse é um debate, assim, que se vocês quiserem eu posso até trazer em outro vídeo. Tem livros e livros, tem isso, enfim, acontece várias vezes em várias obras, mas eu entendo porque gerou essa polêmica, tá? Eu não gostei tanto de Layla por outras questões. Eu não sei como explicar, mas o tempo todo, depois que, tipo, começa todas essas questões sobrenaturais, na verdade, acho que até antes disso, sabe? Tipo, uma história que faltou uma profundidade, porque assim, o Leeds ele é de uma banda, mas ele é rico, então qualquer coisa ele aluga aqui uma pousada. Começa a acontecer isso, mas começa a mostrar de forma rasa. Eu não sei, gente, eu não sei explicar, mas eu fiquei com essa impressão que, tipo, não era um livro de uma autora que tem várias obras publicadas, sabe? Parecia um pouco mais amador o texto. O que não é algo que eu esperaria da autora, entendeu? Isso não seria um problema em outras obras, mas da autora eu não estava esperando isso. Então eu não sei, assim, eu não gostei do livro. Acho que tem, sim, algumas coisas problemáticas, mas eu não gostei do livro pelo jeito que a história estava escrita, como os temas estavam sendo abordados, tipo, eu não curti muito, apesar de achar a história conceitualmente intrigante, tá? E eu queria saber o que vocês acharam de Layla, gente, me conta aí nos comentários. Esse livro eu li um pedaço no Kindle, mas eu também ouvi uma parte no Audible, que eu vi agora na Amazon que ele tá, inclusive, na assinatura teste, parece que você tem acesso a esse título. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem assinar. Obviamente isso não é patrocinado, mas, enfim, com o link vocês ajudam o canal, tá? E o último livro que eu queria falar com vocês, eu também ouvi na Audible, que é o livro As Musas, do Alex Michaelides. O Alex Michaelides, ele é famoso por ter escrito outra obra que fez muito sucesso, que é A Paciente Silenciosa. Eu li A Paciente Silenciosa anos atrás, e eu não curti, tá? Não vou falar porque não curti, porque acho que é uma grande spoiler da história. Tudo que eu não estou falando aqui, gente, que
eu não gostei, eu gostei, que eu não posso falar porque é spoilers, vocês podem ler no meu Scooby, tá? Porque lá eu faço algumas resenhas com a minha opinião bem sincera dos livros, resenhas curtas, mas quando é spoiler eu tampo lá que é spoiler, enfim, mas vocês podem ler se vocês quiserem, tá? O link vai estar aqui embaixo. Beleza, eu não curti muito ali A Paciente Silenciosa, mas óbvio que dá pra reconhecer que é um autor interessante, que talvez valesse a pena ler outras obras e tudo mais. Então eu fui ler As Musas, que é o próximo livro que ele lançou. As Musas, a gente tá falando aí da Mariana, que ela é uma terapeuta. Ela é terapeuta em grupo, assim, então ela tem grupos de terapia. E ela tem uma sobrinha, que é a Sophie, que estuda, acho que em Cambridge, se eu não me engano. E o que acontece é que uma amiga da sobrinha dela é assassinada na faculdade. E aí ela resolve ir lá dar um apoio pra sobrinha dela, porque a sobrinha dela é órfã, né? Ela perdeu os pais. Então, quem tava cuidando dela antes dela ir pra faculdade era a própria Mariana, tá? A gente descobre também que o marido da Mariana faleceu há 1 ano. E é isso, ela ainda tá lidando com esse luto e tudo mais. Ela chega lá na faculdade e, enfim, ela acha um pouco misterioso ali o que aconteceu. Ela resolve tentar entender ali junto com a sobrinha dela o que aconteceu, tentar auxiliar de alguma forma. E aí outros crimes vão acontecendo. E ela... Gente, juro, eu vou contar agora o enredo, mas já é dando claramente a minha opinião. E ela resolve largar todos os pacientes dela, o trabalho dela, que ela tinha em Londres, tudo isso, pra ficar seguindo uma investigação criminal, que ela claramente não tem nenhum conhecimento criminal, não tem conhecimento de investigação criminal, não tem conhecimentos sobre nada do que ela tá fazendo. Ela simplesmente tem um instinto ali baseado num negócio que a sobrinha dela, de que é X pessoa, ela fica fixada nessa ideia e tentando provar isso. Alô, sabe? Tipo, isso é muito inverossímil pra mim. Claramente isso não aconteceria. Tipo, pra mim faltou uma motivação maior dela querer fazer isso. Assim como faltou uma explicação e uma motivação maior de por que ela hiperfixou que o culpado era determinada pessoa. Eu nem tô falando o nome aqui porque poderia ser um spoiler, mas se vocês forem ler o resumo da Amazon, essa é a primeira linha. Mariana acha que fulano é culpado de crimes. Juro. Tipo, tá na Amazon. E assim, gente, pra mim não dá pra entender, sabe? Aí tem os outros personagens que, pra mim, o comportamento deles é totalmente inexplicável. Tipo, tem um cara lá que ela conhece no trem e fica hiperfixado nela. Ai, gente, assim... Ai. Não rolou, tipo assim... Não rola. O que a Mariana tá fazendo, entendeu? Ela não tem um boleto pra pagar, que ela precisa voltar pro trabalho dela, sabe? E aí eu acho que ela faz uma coisa extremamente não profissional no livro, que ela usa um aparato ali do trabalho dela pra tentar investigar, mas eu acho que isso não é muito profissional, o jeito que ela faz. E, gente, não deu certo. Acho que, assim, o autor tentou criar uma lógica, tipo assim, não uma lógica, né, porque crime, obviamente, é ilógico, mas o autor tentou criar, tipo assim, elementos, né, nos crimes que estavam acontecendo, que para gerar uma coisa intrigante, para investigando em cima disso, e poderia ser. Só que o personagem Mariana, o jeito que está inserido na história, gente, sério, não é só ela, tá? Tem outros personagens aqui que não fazem sentido nenhum. Tipo esse menino do trem. Ai, gente, sério, não. Ai, foi mal. Tipo, se vocês gostaram. Eu realmente queria gostar, sabe? Tem coisas interessantes. Tipo, eu reconheço essa questão do autor, tipo, todos esses elementos pra deixar intrigado, mas não rolou pra mim. E é isso. E aí, gente, é isso. Eu tô lendo mais um livro que eu achei que era suspense e investigação, mas agora eu não sei se é ainda não, que é Os Fantasmas da Bahia Looking Glass, porque, tipo assim, eu acho que eu já li, sei lá, 25% do livro. 25% do livro não... Entendi que tem um negócio ali acontecendo, mas eu acho que é muito mais sobre o todo. Mas eu estou lendo porque é da Katrina Ward, que, se vocês são inscritos aqui no canal, já viram. Ela escreveu um livro que eu adorei, que é A Última Casa na Rua Needless. Se vocês quiserem, tem vídeo aqui também com spoilers falando desse livro, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Se vocês tiverem livros pra me recomendar,
Falem aí nos comentários. Se quiserem comprar algum livro que eu mencionei ou qualquer outro, por favor, sigam os links abaixo, que vocês ajudam o canal. Não esqueçam de seguir, tá bom? Até mais!